aí Talk Show. Para comandar o programa, Professor Caixeta. E vamos à nossa quarta temporada do E aí Talk Show. E, nesse sentido, com muito prazer, representando o que nós chamamos aí de fontes de juventude, temos a ilustre presença do nosso ex-ministro Almir Pazianotto Pinto. Seja muito bem-vindo, ministro Almir Pazianotto. Muito obrigado, doutor Caixeta. Uma satisfação muito grande para mim participar do seu programa, que me foi anunciado ou recomendado pelo meu sobrinho Carlos Alberto, da emissora de Capivari, da Raízes, e que é filho da minha irmã Zilce. Ele me falou muito bem do programa, falou muito bem do show, muito bem da sua audiência, de sorte que para mim é um privilégio participar nesta tarde. O nosso Almir Pazianotto nasceu em Capivari, né? Capivari, para quem não conhece, fica no estado de São Paulo, no dia 29 de outubro de 1936. Ele tem, portanto, 86 anos, certamente parece ainda um moço de 50 e poucos, viu, doutor Almir? Está muito bem conservado aí. E é do signo de Escorpião, que a princípio dá conta aí de indivíduos identificados com o poder de transformação, aptos a decifrar enigmas, mistérios e segredos do ser humano, além de serem conhecidos por enfrentar situações e limites com bastante desenvoltura. Entendemos que a história de vida do Dr. Almir Pazianotto Pinto seja por demais inspiradora, né? E isso acaba demonstrando que os mais diversos sonhos podem ser alcançados. Nesta quarta temporada do E aí Talk Show, nós escolhemos como entrevistadas pessoas por demais dinâmicas, tal como o Dr. Almir, e que demonstraram e demonstram ainda, né, a existência de uma verdadeira fonte de juventude. Antes de prosseguir, quero agradecer a nossa parceira Taxo Agroambiental, que patrocina esta produção, e ao apoio da Gismaps. O Dr. Almir Pazianotto Pinto, ele é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC de Campinas, destacou-se na sua atuação como advogado a participação que ele teve no corpo jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, especialmente na greve deflagrada em maio de 1978, que mobilizou dezenas de milhares de metalúrgicos da região do ABC paulista. Participou também da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo. Ministro Almir Pazianotto, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a influência de Capivari, né, sua terra natal, na sua carreira profissional. O senhor já sonhava, em tempos de infância e de juventude, com a carreira jurídica? Entende ainda que o caipira, né, que é a alcunha que se dá para quem nasceu no interior, né, como nós, né, sofremos mais para alcançar o sucesso? Doutor Caixeta, eu nunca imaginei, nos meus anos de grupo escolar, de ginásio, cursar uma faculdade de Direito. E por uma razão.
Meu pai era um modesto fotógrafo em Capivari, com 4 filhos para criar, e curso superior parecia-me ser algo inatingível. Eu concluí o curso científico e precisaria tomar uma decisão sobre o que fazer. Como não sentia atração por ciências exatas, matemática, física, ocorreu-me fazer a faculdade de Direito. São Paulo, no final da década de 50, o estado de São Paulo tinha poucas faculdades, não é como hoje. Você encontra uma faculdade em cada esquina. E eu optei pela faculdade mais próxima de Capivari, que era de Campinas, da PUC, Católica de Campinas. Eu me formei em 1960. Voltei a Capivari e logo me dei conta de que a cidade não oferecia condições de trabalho. Eu não tinha vocação para advocacia trabalhista, nem sabia o que era isso. Tive um bom professor de Direito do Trabalho, mas sem aulas práticas, muita teoria, né? Era um professor de uma escola muito chegada ao cristianismo, ao catolicismo. A faculdade era católica. Se falasse em Marx lá na Faculdade de Direito de Campinas, seria expulso incontinenti, imediatamente. E naquela época corria-se até o perigo de ser preso. Quando me formei, voltei a Capivari, fiz algumas coisinhas em Capivari e me mudei para São Paulo. Um pouco obrigado pelo fato de que meus pais se mudaram de Capivari para São Paulo. Meu pai cansou-se da vida de fotógrafo e foi para São Paulo. Iludido, pensando que era uma cidade fácil para se viver. Que não era, e não é, e nunca será. Mas, antes de ir para São Paulo, eu peguei uma causa trabalhista de uma fábrica de tecido, de 4 moças. Comecei a tocar a questão, não havia junta de conciliação em Capivari, era juiz de direito. Comecei a tocar a reclamação, com toda a dificuldade de quem estava aprendendo na prática. E um determinado dia, estaciona na frente do escritório, na rua 15 de novembro, uma velha perua rural Willis, e descem 3 senhores. Entram no escritório e perguntam: o doutor Almir está? Eu disse: sou eu. Eles disseram: nós somos diretores da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo. Recebemos a informação que o senhor está defendendo aqui em Capivari 4 operárias do nosso setor. E nós viemos ver com o senhor como é que isso está sendo feito. O senhor tem uma pasta do processo? Eu disse: tenho. Mostrei a pasta, eles olharam e me disseram: olha, o senhor está indo bem, o senhor está fazendo certo. Como sabemos que elas não podem lhe pagar, nós vamos lhe oferecer uma ajuda de custo mensal. Bom, aquilo foi uma espécie de milagre na minha vida. E eu não sabia as pessoas com quem eu estava conversando. Demorou algum tempo. Eu, indo a São Paulo, visitava a federação, fazia lá um relato das coisas e tal. E a federação fica na Praça da Bandeira, número 40, 22º andar. E eu fiquei sabendo que o presidente chamava-se Arthur Avalone, e era um tecelão de Tatuí. O secretário chamava-se Antônio Chamorro, tecelão paulista, e o tesoureiro chamava-se Manuel Lourenço, tecelão paulista.
O fato de serem tecelões não apresentava nenhuma dificuldade. Acontece que tanto o Chamorro como o Manuel Lourenço eram membros do Partido Comunista Brasileiro. E o Chamorro era membro do Comitê Central e havia liderado a Grande Greve de 1953. Naquela época, o sindicalismo era dividido entre um peleguismo de direita, pessoas muito ligadas ao Ministério do Trabalho, e dirigentes de esquerda, uma forte participação do Partidão e uma ala esquerdista do PTB, a ala mais à esquerda do Partido Trabalhista Brasileiro. O presidente da República era o João Goulart, o ministro do Trabalho, Maurício Silva. Eu estava na federação quando houve a grande greve de outubro de 1963, que foi o pontapé inicial para a derrubada de Jango no dia 31 de março do ano seguinte, quando eu perdi meus empregos nos sindicatos onde eu trabalhava. Já trabalhava em 2 sindicatos de Sorocaba. Então, a minha vida trabalhista, sindical, de advogado, de trabalhadores, começou de uma maneira ocasional, inesperada, fortuita. Eu comecei tendo contato com um dos homens mais importantes na área trabalhista, ou na área sindical, que era o Antônio Chamorro. Um homem, essas 3 pessoas, de uma integridade absoluta. Absoluta. O Chamorro, um homem pobre, o Manuel Lourenço, um homem pobre, o Arthur Avalone, um homem pobre, nenhum roubou dinheiro de sindicato. E os 3 foram alcançados pelo vendaval desencadeado a partir de março de 64. Acontece que os interventores da federação me chamaram de volta. Um deles era de Salto, um tecelão de Salto. Me chamou de volta, e aí começa uma longa caminhada pela vida sindical, que acaba desaguando em 1970 no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Eu era, na época, advogado da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, que tinha um piracicabano como tesoureiro, Jaime. Era um piracicabano que era um tesoureiro da federação. E havia uma incompatibilidade entre a federação e São Bernardo. Uma disputa de poder, porque a federação queria dominar todo o interior, como dominava. Ao passo que Lula, sucessor de Paulo Vidal Neto, como Paulo Vidal pretendia que o setor automotivo, o sindicato dos trabalhadores do setor automotivo, por ser o segmento mais moderno da indústria brasileira, atuasse com independência em relação à federação, tivesse vida própria. E essa foi a grande guerra travada a partir de 70. E só conseguimos êxito em 75, quando eu era advogado dos metalúrgicos de São Bernardo, uma vitória que tivemos no Tribunal Superior do Trabalho, graças, sem falsa modéstia, a um recurso meu, contra uma decisão do TRT de São Paulo. Ainda não havia TRT de Campinas. Em 70, eu já conheci o Paulo, já conheci outros diretores, trabalhava para a Federação dos Químicos, trabalhava para o Sindicato dos Químicos, trabalhava para o Sindicato dos Químicos do ABC, trabalhava para os Químicos de Guarulhos, para os testes de Porto Feliz, mas em 70 eu conheço o Lula. Em 70 eu conheci o Lula. E aqui há mais um lance muito pitoresco. O Paulo Vidal, empenhado em retirar o Sindicato de São Bernardo da órbita da Federação dos Metalúrgicos do Estado, me convidou, ou me determinou, que presidisse uma assembleia dos trabalhadores no Cine Anchieta, em São Bernardo. E na plateia estava o Lula.
que à época era um suplente de diretoria. Como estavam também o Devanir Ribeiro, que viria a ser deputado federal com vários mandatos, o Lulinha, que faleceu no acidente, o Janjão, membro da diretoria. E eu fui incumbido de presidir a mesa. A proposta, a ordem do dia era o seguinte: desvinculação do Sindicato de São Bernardo para efeito de negociações coletivas da Federação dos Metalúrgicos. Sabe como terminou a Assembleia? Em pancadaria. Porque uma parte significativa da plateia entendia que a unidade, o fato de São Bernardo pertencer à órbita da Federação, fortalecia, quando na verdade enfraquecia. Então a Assembleia terminou em pancadaria. E como é que eu posso provar que eu presidi a Assembleia? Eu era advogado, fui incumbido de presidir a Assembleia, porque eu tenho uma anotação do DOPS, entre outras tantas, que diz que a Assembleia foi presidida por mim e que eu fiz uso da palavra. Há poucos dias, um ilustre advogado, meu amigo, ele, não sei o que ele visava, mas durante uma palestra realizada na Fiesp, ele disse em determinado momento, já no final, ele pediu a palavra para a coordenadora da mesa, desembargadora Tereza Asta, e disse: doutora Tereza Asta, eu queria lembrar um fato aqui. Eu fui convidado pelo Lula para ser advogado de São Bernardo antes do Almir. Acontece que eu me recusei, porque eu tinha outras coisas para fazer, não sei o que e tal, e falou. Quando ele terminou, eu pedi a palavra. Falei: doutor Renato, vamos repor as coisas nos devidos lugares. Eu já trabalhava em São Bernardo quando o Lula se elegeu presidente e tomou posse. Já era advogado. E citei esse fato da Assembleia no Cine Anchieta. E é interessante que até hoje muita gente acredita que eu fui do PT ou que eu sou do PT. Muita gente acredita que eu nasci em São Bernardo, que eu resido em São Bernardo, não é? E que eu trabalhava apenas para São Bernardo. Não, eu comecei a trabalhar antes do golpe de 64, continuei trabalhando depois do golpe de 64, quando as interventorias foram retiradas e os sindicatos puderam eleger os seus representantes. E há um outro aspecto. Por exemplo, o Sindicato dos Químicos de São Paulo, que antigamente era na Rua 25 de Março, depois mudou-se para a Rua Tamandaré, foi um dos sindicatos mais atuantes para os quais eu trabalhei. Inúmeras conquistas que ainda hoje beneficiam os trabalhadores foram conseguidas lá, em dissídios coletivos ou em negociações, e só depois pelos metalúrgicos. Acontece que o sindicato que não adota o grevismo não tem a mesma projeção histórica que tem o sindicato que faz grandes greves. É até natural entender isso, não é? Porque a greve é um acontecimento agressivo, violento, não é? Com a greve, o sindicato tenta submeter o empregador à sua vontade, tenta impor a sua vontade ao empregador, não é? E outro aspecto curioso da greve é que a lei de greve não tem serventia nenhuma, a não ser para condenar o sindicato por greve ilegal. Mas a lei de greve é incapaz de deter um sindicato quando ele assume uma posição grevista e passa a mobilizar os trabalhadores, não é? Para a realização de greves, e algumas até marcadas por uma extrema violência. Doutor Almir, a partir de toda essa experiência aí bem sucedida no direito do trabalho, o senhor acabou tendo uma carreira, chamemos de política,
bastante intensa, de 1974 a 1978. O senhor exerceu o cargo de deputado estadual, né, junto à Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo então Movimento Democrático Brasileiro, né, o MDB, que mais tarde se tornou PMDB. O senhor foi reeleito, né, para os mandatos de 1979 a 1982 e de 1982 a 85, né, um pedacinho de 86. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o senhor presidiu uma série de comissões, como a Comissão de Relações do Trabalho, né, de 77 a 82, a Comissão de Política Salarial, de 1984 a 1985. E com relação ao Poder Executivo no governo do Estado de São Paulo, foi secretário de Estado de Relações do Trabalho entre 1983 e 1985, além de presidente da Comissão de Negociação Salarial no período de 1983 a 85. Então, com toda essa vasta experiência aí, né, diversos cargos políticos, eu acredito que o senhor tenha uma opinião já bem formada sobre a pertinência da preferência que possa ser dada a técnicos qualificados para compor os quadros da administração pública, né? Então, eu queria que o senhor contasse um pouco o quanto o senhor pôde observar, né, dessa qualificação adequada de servidores ao longo aí dessa sua carreira política. Bem, eu deixei a advocacia em 83, porque eu advogava e era advogado, eu era deputado e advogado de sindicato. O Estatuto da Ordem não me impedia de continuar advogando, porque o sindicato é pessoa jurídica de direito privado. Mas, no começo de 1983, ou final de 82, eu já reeleito pelo PMDB, recebi em meu escritório a visita do professor Fernando Henrique Cardoso. E o professor me perguntou: você gostaria de ser secretário do Trabalho? O meu prezado amigo Cacheta, eu, lá de Capivari, como você disse, caipira de Capivari, condição que muito me orgulha, né? O caipira é um homem sério, o caipira é um homem prudente, o caipira também é um homem desconfiado. Eu recebi aquilo com absoluta surpresa. Imagina um ex-fotógrafo de Capivari vira deputado e vira secretário de Estado. Quando um secretário de Estado visitava Capivari, era uma festa, a cidade parava. E eu aceitei ser secretário e passei a administrar uma secretaria inexistente. A Secretaria do Trabalho era uma secretaria desvalorizada. Era para acomodar aliado político. Mas não se cobrava nada no secretário do Trabalho. Por quê? Porque todas as atribuições eram do delegado regional do Trabalho, que representava em São Paulo o ministro do Trabalho. E toda a legislação trabalhista é federal. Não há legislação trabalhista estadual, porque a Constituição sempre reservou, não é, para a União legislar sobre direito do trabalho, como sobre direito civil, o direito penal, o direito processual penal. Mas, curiosamente, Cacheta, as coisas começaram a acontecer de uma maneira espantosamente rápida.
problema social no governo Montoro aflorou com uma violência nunca antes vista. Havia um problema social gravíssimo, havia muito desemprego, muita pobreza. Não é? Havia as restrições ao direito de greve, as intervenções, como o Murilo Macedo fez no Sindicato de São Bernardo, no Sindicato de Franca. E uma das primeiras coisas que eu enfrentei foi a invasão do Palácio, do jardim do Palácio dos Bandeirantes, por uma multidão de desempregados, comandados, entre outros, pelo Aurélio Pérez, que era deputado federal, e do MDB, ou do PT. Logo depois, houve uma invasão de terras no Pontal do Paranapanema. E o governador Montoro me destacou para ir ao Pontal do Paranapanema, acompanhar a ação da polícia de reintegração de posse e não permitir violência. Eu fui e fiz aquilo que o governador me pediu. Logo depois, nós tivemos aquela greve de Guariba, que aterrorizou a região toda de Ribeirão Preto. E eu consegui celebrar o Acordo de Guariba, depois consegui celebrar uma convenção coletiva de trabalho no setor rural, a primeira da história. Depois houve aquela greve de Leme, onde 2 pessoas morreram, não é, atingidas por tiros que supostamente partiram de um automóvel descaracterizado na Assembleia Legislativa, dentro do qual estava o José Genuíno. Num confronto do piquete com a polícia convocada para garantir o acesso ao trabalho de quem quisesse trabalhar, 2 transeuntes, uma moça e um moço, receberam cada um tiro, os 2 morreram, e até hoje não se sabe de onde partiram os disparos. O delegado encarregado do inquérito nessa ocasião foi o Romeu Tunga. Mas o fato é que, em 2 anos de Secretaria do Trabalho, eu devo ter feito alguma coisa, porque quando o doutor Tancredo ganha a eleição no colégio eleitoral, em janeiro de 1985, o nome aventado para ser ministro do Trabalho foi o meu. Então, vamos recapitular, Cacheta. Eu, de Capivari, fotógrafo de 3x4, 6x9, 9x12, de casamento, de batizado, de repente me vejo advogado, depois me vejo deputado, depois me vejo secretário do Trabalho, depois me vejo ministro do Trabalho. Numa época dificílima, governo Sarney. O Sarney foi improvisado como presidente da República pela morte do Tancredo. Ele tinha, aparentemente, direito pela Constituição de 67, mas ele foi muito contestado pelo próprio MDB, que queria o doutor Ulisses Guimarães. Então, eu entrei num caldeirão, Cacheta, e a primeira coisa que eu tive que enfrentar em Brasília, mal estava arrumando as gavetas da escrivaninha, não conhecia ainda nada, nem de Brasília, nunca tinha tido contato com o presidente Sarney, porque eu era um político provinciano, político do interior de São Paulo. Houve uma greve na esplanada dos ministérios em Brasília. Eu mal tinha acabado de saber onde era a minha sala. E, em determinado momento, a secretária entra em minha sala e diz: ministro, o senhor está sendo convocado para comparecer perante o Conselho de Segurança Nacional. Eu falei: eu? Conselho de Segurança Nacional? Imagine que nós estávamos numa fase ainda de transição do regime militar, da ditadura para uma nova democracia. Havia muito ainda do velho regime dentro da nova república, sobretudo nas Forças Armadas. Essas coisas não mudam de um dia para o outro. E lá eu compareci ao Conselho de Segurança Nacional. Perguntei para o motorista: o senhor sabe onde fica o Conselho de Segurança Nacional? Ele disse: pelo que eu sei, é num anexo do Palácio do Planalto. Falei: então vamos lá. Cacheta, eu entrei na sala, só tinha verde oliva.
4 estrelas. Conselho de Segurança Nacional criado por lei, cuja composição determinada por lei. E 2 civis, o governador do Distrito Federal e o secretário da Segurança do Distrito Federal. Eles não me falaram bom dia, nem disseram, senhor ministro, o senhor quer sentar? Porque, teoricamente, eu era um ministro de Estado e ele estava abaixo de mim, hierarquicamente, de um ponto de vista de protocolo, aqueles generais estavam abaixo. Mas eles não me cumprimentaram, não me mandaram sentar. E um deles gritou, ministro, o senhor ainda não determinou a intervenção no sindicato dos motoristas? O senhor não sabe que é atividade essencial, que é um decreto-lei que determina a intervenção, porque tudo que eles fizeram foi a revelia da lei? A esplanada dos ministérios está um tumulto. Estão furando pneu de ônibus, agredindo o motorista, tirando o passageiro dentro do ônibus, e o senhor não fez nada. Caixeta, pensa na minha situação. Caipira de Capivari, guindado à posição de ministro do Trabalho numa época de crise. Eu respondi, não determinei a intervenção. Mas como o senhor não determinou a intervenção? Por quê? Falei, por 2 razões. A primeira é que, se eu decretar a intervenção, nós voltamos ao antigo regime, ao regime das intervenções. Segundo lugar, porque a intervenção seria inútil. Como assim? Ora, os senhores devem saber que a greve não é feita pelo sindicato. A greve é feita pela oposição à diretoria do sindicato, comandada pela CUT, pelo Chico Vigilante e pelo Pedro Celso. Quem está fazendo a greve é o Chico Vigilante e o Pedro Celso. São oposição. Que adianta tirar a diretoria do sindicato? Aí eles perceberam que não estavam falando com ninguém inexperiente, pelo menos nessa área. Porque eu havia aprendido, lá em São Bernardo, que a intervenção ressuscita uma greve que está quase morta. Dá uma nova força a uma greve, porque causa uma repulsa muito forte entre os trabalhadores e na sociedade de maneira geral. Uma greve tem um crescimento, um período de estabilização e de queda. Sempre foi assim. Aí, diante do silêncio que passou a reinar na sala, porque eles não sabiam o que dizer, eu disse a eles, o que eu poderia fazer, eu já fiz. Nesse momento, há uma audiência em andamento na Delegacia Regional do Trabalho aqui do Distrito Federal. Não haverá acordo, porque o sindicato não poderá fazer acordo a respeito de uma greve que não é ele que está fazendo. Não havendo acordo, vai a dissídio. O tribunal decretará a ilegalidade da greve e, de posse da sentença do tribunal, o governador, que está aqui presente, fará o que quiser. Aí ele pode pôr polícia, fazer o que quiser. Mandar prender dirigente, porque ele tem um decreto judicial de ilegalidade. E assim eu resolvi o meu primeiro gravíssimo impasse. Não se passaram 15 dias, Caixeta, o presidente Sarney demitiu, exonerou o governador do Distrito Federal, colocou outro em seu lugar, porque ele percebeu que aquela greve tinha um sentido político. E a intervenção, se decretada, só complicaria a imagem do seu governo. Desacreditaria o seu governo diante da sociedade civil, porque estaríamos voltando ao regime do João Figueiredo, do presidente Médici, né, onde cada vez que o sindicato fazia uma greve, sofria uma intervenção. Aliás, nem precisava greve para fazer intervenção. Então, a minha vida foi feita assim, sabe, de momentos difíceis, né? Aliás, nunca conheci um período fácil durante o tempo que eu estive na Secretaria do Ministério do Trabalho. Eu fui para o Tribunal Superior do Trabalho, Caixa, porque já no final do governo, às vésperas da promulgação da Constituição de 5 de outubro,
o presidente Sarney me chamou e me disse: Paz de Anuto, você quer ir para o TST? Eu respondi: presidente, eu fico muito grato ao senhor. É claro que eu gostaria. Seria uma honra muito grande para mim, coroamento de uma carreira. Mas o senhor não tem vaga no TST para me nomear como representante do 5º da OAB, da Ordem dos Advogados. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Eu crio a vaga para você. Eu falei: mas como, presidente? Lá são vitalícios. Ele disse: eu mando o Américo de Souza se aposentar. Já falei com ele, ele vai se aposentar e você vai entrar no lugar dele. Entrei, fiquei 12 anos no TST, saí de lá presidente. Você vê como é a vida, né? Quantas surpresas. É isso aí. Não é? Parece caipira de Capivari. Uhum. Dobradinha com o doutor João Pacheco Chaves, ele federal e eu estadual. Sempre a dobradinha, né? Coelhinho e Pacheco Chaves, né? Fiz com ele e com o Pacheco Chaves. Uhum. Fui amigo do Pacheco Chaves, uma pessoa admirável, um homem muito elegante, muito educado, muito fino, incapaz de falar mal de alguém. Muito amigo do doutor Ulisses Guimarães. Rendo as minhas homenagens ao Coelhinho e ao doutor Pacheco Chaves. Legal. Foi uma verdadeira aula, né, que o senhor nos deu, né, sobre uma série de flashes aí, né, da sua história brilhante de vida. E o senhor recebeu aí já uma série de condecorações, né, relacionadas ao reconhecimento do seu mérito. E nós, do programa, humildemente, estamos enviando, não sei se o senhor já recebeu, se não recebeu, vai estar recebendo ainda, uma cópia desse livro de minha autoria, chama E aí, Professor Cacheta. É um livro autobiográfico, fácil de ler, e quem sabe, né, possa ser útil aí para outras tomadas de decisão que o senhor venha a enfrentar. Agora, eu quero lhe pedir que me mande o seu endereço, que eu vou retribuir a gentileza mandando-lhe o meu livro, Mensagem ao Jovem Advogado. Jovem, para mim, é toda pessoa que tem menos de 60 anos, independentemente do tempo que está formado, né? Mas para mim todo mundo é jovem. Então eu vou lhe pedir permissão, vou enviar esse livro, e conta um pouquinho da minha vida e traz uma coletânea de artigos recentes sobre o momento político que o Brasil atravessa. Eu estou em dívida com o Evaldo, do jornal A Tribuna. O Evaldo. Uhum. Porque estou em dívida porque eu prometi a ele que eu vou voltar a Piracicaba um dia desses para comer um pintado na brasa, antecedido por uma cachaça de boa qualidade, como se faz em Piracicaba. Vamos ver se eu consigo cumprir a promessa aí no começo do ano. Farei uma visita a você também. Se me for concedida essa oportunidade, vai ser um enorme prazer. E eu gostaria muito de agradecer aí pela sua gentileza, a sua deferência aí para conosco, e eu tenho certeza que a história da sua vida, por mais resumida que tenha sido hoje, ela possa inspirar uma série de outras vidas, de outras pessoas, né, que precisam de bons exemplos para continuar no caminho aí. Então, doutor Almir, fico muito feliz de vê-lo jovem ainda, né? Com certeza aparenta menos que 60, se essa é a definição de jovem. E de novo,
Se tiver um pintado na brasa, acompanhado de uma pinguinha aí, vai ser um prazer acompanhá-lo. Muito obrigado, Caixete. Um grande abraço, hein? Um abraço. Obrigado pela deferência, pelo convite. Imagina. Bom, e para você que quer continuar acompanhando o IAI Talk Show e receber informações sobre as temporadas, sobre os entrevistados, cadastre-se na nossa lista de e-mails através do nosso site. E não deixe de se inscrever também no nosso canal do YouTube e ativar as notificações. Em nome da produção do programa, agradeço a Taxo, patrocinadora desta nossa 4ª temporada, assim como o apoio dado pela Gismaps. Nos vemos num próximo episódio. Um abraço.